Você sabe o que é varicocele? Sou Thiago Serra Davi e vamos falar um pouco sobre isso hoje. Varicoceles são veias dilatadas na bolsa testicular. São veias que ficam maior do que seu volume habitual, né? Normalmente o paciente chega ao consultório falando: doutor, estou vendo umas cobrinhas aqui na bolsa testicular. O que é isso? É o paciente que chega no consultório referindo que tem umas cobrinhas, umas veias dilatadas na bolsa testicular. Então isso normalmente é a varicocele. Quais as principais consequências da varicocele? A principal consequência da varicocele é a possibilidade de interferir na produção de espermatozoides. Como que isso acontece? Os vasos dilatados, as veias dilatadas, elas aumentam a temperatura testicular. As duas principais hipóteses são que ela aumenta a temperatura testicular e que aumenta também a exposição do testículo a radicais livres. Vamos fazer um comparativo aqui com uma fábrica. O testículo é a fábrica de espermatozoides. Então, se você tem uma fábrica que trabalha com uma condição ruim, como, por exemplo, você deixa seus funcionários trabalharem sem ar-condicionado, né? Provavelmente eles vão produzir menos do que se você botar um ambiente adequado. Se você coloca um ar-condicionado, se você coloca um bom local para eles se alimentarem, você melhora essa condição. É basicamente isso. Então, se o paciente tem varicocele, você aumenta essa temperatura testicular, você piora a condição dessas células produzirem espermatozoides. Uma outra possibilidade é a varicocele também ter interferência na produção de testosterona, mas esse fato ainda precisa de mais estudos para comprovar essa relação. Outra consequência possível é dor testicular. Poucos pacientes referem dor testicular associada à varicocele, tá? Mas podem ter melhora com o tratamento? Podem também, mas a gente só opera o paciente com varicocele e dor em casos de exceção. A gente não conseguiu identificar uma outra causa para essa dor testicular, a gente pode usar essa ferramenta do tratamento. Todo paciente que tem varicocele tem indicação de tratamento? Não. Mais ou menos 70% dos pacientes que têm varicocele não vão ter nenhum problema, não vão ter nenhuma consequência dessa patologia. Qual que é a principal consequência? É a infertilidade, a dificuldade em produzir espermatozoides, a dificuldade em gerar filhos. Aproximadamente 70% dos pacientes que têm varicocele não vão precisar de tratamento. Por quê? Porque eles não vão ter consequências dessa patologia, desse problema. Eles não vão ter alteração na produção seminal ou dificuldade para engravidar a mulher. Tá? Então, quem vai ter que tratar? Mais ou menos os 30% restantes. Quem são esses pacientes? Quem são esses grupos de pacientes? Basicamente quem? Os pacientes que têm alteração na produção seminal, que têm um espermograma alterado. O espermograma é aquele exame que a gente faz para fazer análise da qualidade dos espermatozoides, do sêmen do homem. Os pacientes que têm assimetria testicular. O que é assimetria testicular? É aquele paciente que tem um testículo muito maior do que o outro, um testículo bem diferente do outro. E também os pacientes que têm infertilidade conjugal. O que é infertilidade conjugal? É aquele rapaz que tem relações sexuais frequentes com a mulher e depois de um ano, mesmo depois de um ano, ele não conseguiu engravidar, não tem o neném no colo. Esses três grupos, eles têm chance de ter benefícios sim com o tratamento. E qual é o tratamento da varicocele? O tratamento da varicocele é basicamente cirúrgico. Não existem medicamentos, medicações que são efetivos para esse tratamento, né? Então, falar um pouquinho de tratamento cirúrgico da varicocele. A gente tem várias formas de tratamento, eu digo várias técnicas de tratamento, desde técnicas laparoscópicas, aquelas que você faz o furinho na barriga, as técnicas tradicionais, que você faz um corte, uma incisão na barriga ou próximo da barriga, um pouquinho abaixo, que a gente chama de região inguinal, né, ou subinguinal, e fazendo essa cirurgia a olho nu mesmo, e as técnicas microcirúrgicas, que hoje são as mais indicadas. E mais indicadas por quê? São as técnicas que têm os melhores resultados na melhora da produção seminal, melhores resultados em relação à diminuição das chances de complicação, como o hidrocele, que é um aumento de líquido ao redor do testículo, menor taxa de complicação na lesão
quando você faz a cirurgia, você está com aqueles vasos expostos, você tem chance de ter lesões nos vasos que nutrem o testículo, que a gente chama de artéria. Então, quando você faz com a microcirurgia, você consegue isolar, identificar essas artérias e preservar essas artérias. Então, você também consegue diminuir a chance de ter lesão a esse testículo. E, principalmente, conseguir isolar de forma adequada os vasos doentes e tratar esses vasos doentes. Então, hoje, na literatura, o que a gente tem de melhor resultado é a técnica de incisão subinguinal com auxílio de microscopia. Se você tem esse diagnóstico de varicocele ou você tem alguma dúvida sobre esse assunto, fundamental procurar seu urologista para tratamento. Se você tem alguma dúvida que a gente pode esclarecer, comenta aqui embaixo, deixe seu comentário, dê seu like também se você gostou.